Gente, boa noite. Pai, Tu sabes que ninguém que sobe aqui em cima do púlpito, Pai, é digno de trazer a Sua palavra. Não existe pessoas que são qualificadas o suficiente para passar o que Você escreveu, Pai. As ordens que Você nos trouxe, a mensagem que o Senhor deixou para nós. Mas nós confiamos, Pai, que o Seu Espírito, Ele é poderoso para fazer uma tradução simultânea, Senhor. Ele é poderoso para ignorar o pregador que está aqui em cima, Pai, e levar a Sua palavra de forma 100% confiável, Pai. De forma a quebrantar os nossos corações, Senhor. De forma a nos transformar, Senhor. E esse é o meu pedido nessa noite, Pai. Não só quebre o meu coração, Pai. Não só transforma, Senhor, o meu coração. Mas como eu já havia, Senhor, pedido antes de estar aqui. Toca o coração de cada um aqui nessa noite, Pai. Que o Senhor venha estar preparando, Senhor, os nossos ouvidos, Senhor. Para que a informação que aqui foi exposta, Senhor, que não seja algo que a gente ignore ou que não mude a nossa vida, Senhor, porque é a Sua palavra, Senhor, e ela não volta vazia, Pai. Te agradeço, Senhor, por essa oportunidade. Eu agradeço pela vida das pessoas que estão aqui, e ainda que sejam mais, Senhor, do que eu imaginei, eu te dou graça, Senhor, porque o Senhor é soberano sobre isso, Pai. O Senhor sabia quem estaria aqui e qual a palavra o Senhor queria trazer. Amém, Senhor. Vocês estão estudando sobre as marcas de um evangelista, sobre o livro de Mac Stiles, né? Algo assim. E vocês já tiveram 2 mensagens. Quando o Lucas me chamou para pregar, eu pensei, né? Caramba, eu ainda falei com ele, eu vou pregar sobre o que eu estou falando direto, com o que a gente está conversando direto. E 2 dias pensando sobre o que eu ia pregar, de repente o Lucas me diz: não, pô, não é assim não. Tem um capítulo lá que você precisa ler o capítulo para pregar. Aí eu... beleza, né? Vamos ler o capítulo. E João me emprestou o livro, e eu vou ser sincero com vocês, eu não li o capítulo antes de pregar, de preparar a mensagem. Eu li o livro e eu tentei adaptar a mensagem a algum capítulo. Aconteceu que na verdade não deu certo, e eu tive que preparar uma mensagem baseada no livro. E até a metade da mensagem eu achei que eu ia expor o capítulo 5. E acabou que no final, eu acho que o capítulo 7, ele se adequou mais à mensagem. Mas foi bom. Isso foi muito bom. Caiu como uma luva, na verdade. O capítulo 7 do livro que vocês estão estudando fala sobre como não ter medo de pregar o Evangelho. Ele dá a resposta já no capítulo, que é: seja ousado. E ser ousado, hoje, é um pouco difícil, principalmente quando a gente fala de pregar o Evangelho. E enquanto eu estava preparando a mensagem, eu lembrei de uma introdução que minha mãe já havia usado numa mensagem dela, e eu plagiei essa introdução. Eu modifiquei algumas coisas, mas eu achei que se encaixou perfeitamente na mensagem. Porque eu lembro que minha mãe, ela não falava muito sobre sua infância. Quando eu sabia algumas coisas sobre a infância dela, era algo que ela falava de púlpito, pregando. E eu não gostava muito de falar sobre a infância dela. E isso porque a infância da minha mãe não foi muito boa. Na verdade, não foi nada boa. Minha mãe, quando eu era criança, ela foi vítima de agressões diárias do seu pai. E isso fez com que ela perdesse a esperança na vida. Sabe, uma pessoa que perde a esperança na vida e perde a esperança na morte também. Minha mãe, ela perdeu a esperança ainda quando era criança. E ela comenta, quando fala desse episódio, ela fala que ela tinha uma vizinha da idade dela, que por algum mistério,
o pai dela deixava que essa vizinha entrasse na casa deles e brincasse com ela e com suas irmãs. E por muito tempo, a visita dessa vizinha foi o seu escape, porque de certa forma ela podia estar brincando com outra criança. Aconteceu que passaram alguns anos e essa vizinha ela mudou para outro lugar, e aí conseguiu ficar pior a situação, que já era ruim, porque ela não tinha mais ninguém para brincar e ninguém para poder compartilhar ou conversar. Isso se deu por muitos anos, até que com 16 anos minha mãe foi encontrada por Deus. O evangelho chegou à minha mãe e minha mãe se converteu. E eu lembro que ela contava que um dia na igreja, ela andando no pátio, ela visualizou uma mulher de longe e ela lembrou dessa mulher. Quando chegou mais perto, ela teve a certeza de que aquela mulher era a vizinha dela, aquela que brincava com ela quando ela era criança. E minha mãe ficou muito feliz com isso, gente. Ela abriu um sorriso de canto a outro. Ela diz isso, que abriu um sorriso de canto a outro. E chegou a essa vizinha, e quando ela conseguiu falar alguma coisa, ela disse: que bom que você também aceitou a Cristo. Naquela época minha mãe era recém-convertida, ela achava que realmente a gente aceitava a Cristo. Ela não tinha esse entendimento que Cristo nos resgatava, né? Mas ela falou isso, falou: que bom que você aceitou a Cristo, que bom que você está aqui na igreja. E a resposta dessa vizinha, ela foi um pouco amarga para minha mãe. Minha mãe conta que a resposta dessa vizinha, na verdade, mudou toda a felicidade que ela estava sentindo e transformou aquilo em tristeza. Porque aquela vizinha virou para minha mãe e disse: não, Regina, eu sempre fui da igreja. Na verdade, eu conheci a Cristo quando era criança, porque eu nasci em lar evangélico. E minha mãe ficou sem reação. Eu não lembro direito como seguiu os episódios entre as duas. O que eu lembro é que minha mãe não parava de se perguntar o porquê. Por que que aquela vizinha, sabendo que existia esperança, não compartilhou da esperança que ela conhecia com minha mãe? Por que que, conhecendo a Cristo, ela nunca havia comentado que existia um Jesus, um Deus? E a gente às vezes se distancia dessa realidade, às vezes a gente não consegue entender, mas existem pessoas hoje que não têm esperança. Se você parar para pensar, você conhece alguém que não tem mais esperança nessa vida. E existem pessoas que não têm esperança nem na morte. Existem pessoas que até o morrer é desesperançoso. É triste isso, mas existe. Você liga a televisão hoje e você vê só sofrimento. Se você não assiste televisão, não tem problema. No WhatsApp você também só recebe notícia de sofrimento. O sofrimento, ele não é distante de nosso cotidiano. Mas mesmo assim, a gente consegue ignorar esse sofrimento. A gente passa por pessoas que são moradores de rua, que dormem no frio, e a gente consegue ignorar isso. A gente consegue até esquecer disso, horas depois, minutos depois. E o pior, nós temos uma mensagem de esperança para essas pessoas, mas não a damos. Essas pessoas, elas não conhecem a Cristo. Nós sabemos qual é a mensagem que podemos levar, e por medo ou por vergonha, muitas vezes a gente se cala, ou por descaso, seja qual for o motivo. Antes que você levante um muro no seu coração agora, antes que você pense em alguma desculpa para a sua vida, para não estar fazendo isso, se você é rápido de Bíblia, abre em Mateus capítulo 9 e veja no versículo 36 o que próprio Jesus sente ao ver as multidões. A Bíblia em Mateus 9:36 relata que, ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas, desamparadas, como ovelhas sem pastor.
Isso era o que Jesus sentia quando via as multidões. E aí você adianta para o capítulo 10 e vê no versículo 7 e 8 que Jesus chega para seus discípulos e fala: por onde forem, preguem essa mensagem. O reino de Deus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, também deem de graça. Será que a gente tem entendido essa mensagem? O reino de Deus está próximo? Será que a gente entende o poder que essa mensagem traz? Eu olho alguns personagens da Bíblia e vejo alguns personagens que entenderam isso. Um deles é Paulo. A maioria aqui de vocês conhecem Paulo, né? Muito famoso. Ele não podia deixar de levar essa mensagem às pessoas. Ele se sentia na obrigação de levar essa mensagem. E Paulo, ele fazia isso às pessoas que nunca haviam escutado de Jesus. Porque se você conhece Paulo, se você conhece um pouco da história de Paulo, você sabe que Paulo foi chamado para ser apóstolo dos gentios. E você já deve ter escutado muito essa rixa sobre gentios e judeus. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. O gentio, além de ser marginalizado pelos judeus, era aquela pessoa que sequer podia ter conhecimento de que existia uma promessa sobre um Jesus. O gentio, ele não sabia nem que Jesus iria vir, quanto mais que Jesus tinha morrido na cruz para salvar aqueles que creem que ele veio pelos nossos pecados. E Paulo, ele tinha podemos dizer, uma obsessão por pregar essa mensagem: o reino de Deus está próximo. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês e para mim também. A gente tem olhado as multidões. A gente tem olhado as multidões e temos sentido o quê? Pai, que realmente Seu Espírito esteja aqui, Pai, modificando, Senhor, qualquer sentimento de orgulho ou qualquer desculpa que venhamos a dar, Senhor, para a nossa negligência, Pai, com a Sua palavra. Só o Senhor sabe como foi desafiador, Senhor, preparar essa mensagem. O quanto foi confrontante, Pai. Não deixe que isso atrapalhe, Senhor, o desenvolvimento da mensagem aqui, Senhor. Abra os nossos corações, principalmente o meu, Senhor, para que essa mensagem, ela adentre o nosso coração, rasgando, Pai, substituindo tudo que há de desculpa no nosso coração, Pai, para que haja uma mudança de vida no nosso cotidiano, Pai. Ainda temos muito o que viver aqui, não sei se infelizmente ou felizmente, mas nós não estamos perto naturalmente de morrer, Senhor. Não estamos próximos a partir para a glória, e precisamos aprender a viver a Sua vida, a tomar o Seu caráter aqui na terra, Senhor. Se conosco, Pai. Amém. Como eu havia dito, nós vamos, na verdade eu não havia dito, nós vamos estudar o texto de Romanos. Abra sua Bíblia em Romanos 1, versículo 14. Nós vamos estudar do versículo 14 ao versículo 16. E diz assim a palavra: sou devedor tanto a gregos quanto a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso estou disposto a pregar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus, depois do grego. E antes que a gente comece, antes que a gente entre em alguns pontos importantes dessa mensagem, a gente precisa entender um pouco sobre Paulo, sobre a carta que ele escreveu aos Romanos e um pouco sobre os romanos. Não que isso seja extremamente necessário, mas facilita um pouco a nossa compreensão. Algumas coisas que eu vou dizer são coisas que eu particularmente achei interessante, outras são que realmente precisam ser ditas. A primeira coisa que eu tenho para destacar aqui sobre a vida de Paulo,
Alguém aqui não conhece Paulo na Bíblia? Todo mundo conhece? Beleza. Paulo era conhecido como apóstolo dos gentios. Paulo era conhecido também por ser uma pessoa muito inteligente. Se você lê as cartas de Paulo, se você estudar um pouco sobre Paulo até a parte da vida cristã, você vai ver que Paulo era uma pessoa extremamente inteligente, era um doutor na lei, né? Paulo, na verdade, ele era um fariseu, antes de se converter, um fariseu perfeito no que ele sabia. E o que me chama a atenção é que Paulo ignora esses méritos. Se você pegar cada carta que Paulo escreve, Paulo, ele é como se dissesse assim: isso não vale de nada, isso aqui não vale de nada. É como se ele tivesse vários diplomas e dissesse: isso daqui não vale de nada. Porque ele sempre se apresenta como servo de Deus, como chamado para ser apóstolo, como separado para o evangelho de Jesus. Então, para Paulo, tudo que importava é que ele era servo de Deus. E eu acho isso bastante interessante. Paulo, ele nunca havia ido a Roma. É interessante isso. Ele nunca havia ido a Roma e escreve a Roma assim mesmo. E se você ler a introdução de Romanos, você vai perceber que Paulo se apresenta de uma maneira bem detalhada. Se você já leu Romanos, você vai ver que ele se apresenta de uma maneira bem detalhada. E se você leu a carta aos Romanos, são 16 capítulos. Eu fiz um teste, você não demora mais de 1 hora para ler o Romanos todo. Então, se você tiver interesse, leia a carta de Romanos e você vai perceber que Paulo, em Romanos, ele simplesmente detalha a doutrina cristã de uma forma surpreendente. De tão surpreendente que, se você terminar de ler Romanos, você vai se maravilhar com isso. Porque não existe outro livro na Bíblia que mostra tanto a doutrina cristã quanto Romanos. E até para um não cristão, ler Romanos é interessante, porque você termina pelo menos surpreso com o que Paulo escreve ali. E existem duas motivações para que isso tivesse acontecido. Primeiro, eu não sabia disso, eu fiquei sabendo quando fui pesquisar, mas era Paulo, apesar de ser uma pessoa que propagava muito o evangelho, Paulo era muitas vezes difamado na sua época. Tá? E era uma difamação séria. Ele era dito como herege, como uma pessoa que não pregava o evangelho, e ele era dito como um apóstolo nomeado por ele mesmo, ou seja, um apóstolo não oficial, como se fosse um apóstolo dos dias de hoje da gente. Por que isso? Porque os judaizantes, eles não aceitavam que a vida cristã ela pudesse ser desvencilhada das leis farisaicas, eu acho, né? Eles não aceitavam uma vida cristã à parte das leis. Tinha que ser circuncidado, tinha que isso, tinha que aquilo, porque senão você não era cristão. E Paulo, ele não entendia o evangelho dessa forma. E por isso os judaizantes falavam que Paulo era um falso profeta, um falso apóstolo, uma pessoa herege. Então, daí é o primeiro motivo pelo qual Paulo ele foi detalhista na sua carta aos Romanos. A carta de Romanos realmente é a carta que mais dá detalhes sobre a doutrina cristã. É como se Paulo estivesse dizendo assim: galera que está em Roma, eu não sou herege, eu sou um apóstolo de verdade, eu creio assim, assim, assim e assim. O outro motivo pelo qual Paulo detalhou tanto era a intenção de Paulo ao ir a Roma. Paulo, ele era uma pessoa que ele está numa situação onde ele está terminando a 3ª viagem missionária de Paulo. Sim, Paulo fez 3 viagens missionárias. E terminando a 3ª viagem missionária é como se Paulo tivesse terminado aquela área. Paulo ele pegava o evangelho no Oriente. E é como se ele tivesse percebido que no Oriente não havia mais lugares onde o evangelho precisava ser conhecido. Jesus tinha sido conhecido por toda aquela área, não aceito, mas conhecido. E Paulo olha então para a Espanha, e aí ele pensa: Jesus ainda não é conhecido na Espanha. E o que ele faz? Ele manda uma carta para Roma, com uma intenção de que a igreja de Roma pudesse o acolher, ser uma base missionária, para que ele possa pregar o evangelho na Espanha. Além disso, lógico, Paulo queria ter comunhão com os romanos, é escrito isso no capítulo 1. Paulo queria se edificar com o povo de Roma,
Mas o principal objetivo de Paulo era ir pregar o evangelho na Espanha. E como uma igreja verdadeira iria acolher um missionário herege? Então, por isso, Paulo teve que ser bem detalhista na sua carta. Esse é um dos motivos, talvez o mais forte. O evangelho já havia sido conhecido em Roma. Se você prestar atenção, principalmente no capítulo 16, você vai ver que Paulo conhece um par de gente em Roma, muita gente mesmo. Então ele sabia que o evangelho tinha chegado em Roma. Como o evangelho tinha chegado em Roma? Não é difícil a gente entender isso. Basta a gente lembrar que naquela época, apesar de não haver WhatsApp, televisão, rádio, telefone, naquela época a localização que você ocupava numa região era baseada na economia da época, ou baseada num lugar mais central para você. Então, se outra região para você era melhor de ficar, você iria para aquela região. Como? Pelas vias romanas, pelas estradas de Roma, ou por embarcações. Então, se você soubesse hoje aqui que João Vitor tocou o violão, não era difícil imaginar que daqui a 3 dias, lá em Santa Rita, já sabiam que João Vitor tocou violão na IPBE. Porque tinha gente que viu o João Vitor tocando aqui e foi para Santa Rita e disse que ele tocava aqui. Então, muitos judeus e gentios conheceram o Evangelho antes de voltar a Roma. Então, essa é a explicação simplificada de como o Evangelho chegou a Roma, como foi criada a igreja em Roma. Mas Paulo nunca havia ido lá. E ele tinha anseio por chegar a Roma. Para quê? Para pregar o Evangelho em Roma, mas principalmente para ir à Espanha e pregar o Evangelho. A gente pode resumir e dizer que, na verdade, o principal objetivo de Paulo sempre foi pregar o Evangelho. Verdadeiro, genuíno, do jeito que ele conheceu. Por quê? Porque era o que ele fazia. Era a vida dele. Ele só fazia isso. Sobre Paulo ainda, a gente pode destacar, a gente pode, mas eu acho que o horário não vai favorecer muito. Então, o principal objetivo de Paulo, realmente, eu acho que aqui a gente já consegue compreender um pouco sobre como a carta de Paulo foi escrita, era pregar o Evangelho. Fosse na Espanha, fosse em Roma, fosse em qualquer lugar. Você chega a essa conclusão lendo as cartas de Paulo. E eu queria levantar um questionamento. Por que será que Paulo, tendo feito 3 viagens missionárias, ele agora para e, ao invés dele descansar, ele olha para a Espanha com a intenção de ir à Espanha? Talvez você esteja pensando, Thales, que pergunta idiota, que pergunta mais sem sentido. É óbvio, Deus mandou ir pregar, Paulo sabia disso e está indo pregar. Realmente, gente, é óbvio. Mas o que eu quero apresentar para vocês hoje à noite, o que eu quero apresentar para nós hoje à noite, são as motivações, são os ofícios de Paulo que ele entendia, que o fizeram, depois de 3 viagens missionárias sofridas, ainda querer, como missionário, ir à Espanha e pregar. A gente sabe que isso não aconteceu. A gente sabe que Paulo foi preso antes disso, passou 2 anos em cárcere e depois chegou a Roma como prisioneiro. E nunca chegou à Espanha. Mas ele tinha esse desejo. Como a gente falou no começo, vocês estão estudando sobre as marcas de um evangelista. A primeira mensagem de vocês foi com João Vitor. E ele tomou como base o capítulo 3 sobre não presumir o evangelho. Foi isso? Foi. A segunda mensagem foi Lucas, sobre os 2 aspectos da mudança de vida. Eu acho que todo mundo estava aqui. Que ele pegou como base o capítulo 4, onde diz que o mensageiro precisa se afinar com a mensagem. Ele precisa entender a mensagem, ele precisa passar essa mensagem pela vida dele também. Hoje, eu quero, olhando para o capítulo 7, dar algumas ferramentas ou alguns entendimentos de como deve ser a nossa vida, para que a gente possa ser mais ousado no evangelismo, certo? E aqui Paulo ele nos ensina três verdades ou 3 ferramentas que podem nos ajudar, tá? No versículo 14 você pode ver Paulo declarando:
Sou devedor, certo? E antes da gente falar sobre ser devedor, deixa eu me lembrar vocês duas coisas que Paulo fala no início do capítulo, que são duas informações que eu considero bastante importantes. E eu vou dizer o porquê eu acho essas informações importantes. A primeira informação é quando Paulo, no versículo 1, se eu não me engano, ele fala sobre o Evangelho de Deus. E eu acho interessante isso, porque na verdade Paulo está dizendo de quem é esse Evangelho. O proprietário desse Evangelho é Deus. A segunda informação que eu acho interessante é quando Paulo fala acerca de seu Filho. Então aí Paulo está nos dizendo que o Evangelho é de Deus e ele é acerca de Jesus Cristo, do seu Filho. Thales, por que essas informações são tão importantes? A primeira informação, meu amigo, não é qualquer pessoa que mandou o Evangelho para nós. E eu não sei, a gente está aqui num público muito grande, eu não sei, mas pode ser que alguém não conheça o significado da palavra Evangelho. Evangelho significa boas novas. E não necessariamente o Evangelho é um termo bíblico. Boas novas, na verdade, pode ser boas novas, qualquer boas novas. Se eu chegar aqui e disser assim, eu trouxe bolo para todo mundo, eu trouxe um Evangelho. Uma boa nova para vocês. A não ser que se você não gosta de bolo, aí não vai ser Evangelho. Mas geralmente, um Evangelho significa boas novas. Só que o que diferencia então as boas novas da Bíblia, o Evangelho bíblico, com qualquer outro Evangelho? O seu autor, o seu proprietário e o seu conteúdo. Então, o Evangelho bíblico é um Evangelho de Deus, o dono do universo, o Criador de todas as coisas, trouxe uma mensagem. E isso não é pouca coisa. Isso não é a mesma coisa de qualquer um trazer essa mensagem. E o dono do universo está trazendo uma mensagem que começa basicamente com o pecado não é o fim. Por que começa com o pecado não é o fim? Alguns evangelistas, eles dizem com toda razão. Vocês já viram boas novas sem mais notícias? Você quer ver uma boa notícia ficar ainda melhor? É se todo mundo aqui tivesse com fome e eu chegasse e dissesse, eu trouxe bolo para todo mundo. Aí sim, todo mundo ia ficar rindo. Pode ser que trazer o bolo não alegre você, mas trazer o bolo para uma pessoa com fome é impossível para a pessoa não escancarar um sorriso. Trazer a boa notícia bíblica sem dizer que há uma má notícia, por obrigação, estou simplesmente cumprindo minha incumbência, minha confiada. Então veja bem, gente, tá? Eu quero dizer o seguinte: Paulo, apesar de ser extremamente inteligente, apesar de ser extremamente inteligente e conhecedor da lei, se você conhece a história da conversão de Paulo, você sabe que isso não alterou em nada. Que foi a graça de Deus que, na verdade... Vocês estão ouvindo o microfone? Porque senão eu falo fora do microfone. Então, beleza. Então, Paulo foi salvo também pela graça. Se você foi salvo pela graça. E Paulo não foi diferente. Paulo sabia que, na verdade, em nada ele tinha mérito na salvação dele. Pelo contrário, tudo que Paulo sabia, tudo que ele soube durante sua vida toda, o distanciava cada vez mais de Deus. E, de repente, por graça, ele é salvo. E sabendo disso, ele chegou a uma conclusão de que, na verdade, como eu não posso me orgulhar de ter sido salvo, eu sou um devedor, eu tenho a incumbência de pregar esse evangelho. Existem duas formas de se tornar um devedor. Acho que todo mundo sabe disso. A primeira forma é simples e comum. É quando você pega algo emprestado. Você pega algo emprestado, você precisa devolver, você se torna um devedor. Se eu pegar a guitarra de Alan, por exemplo, emprestada, você vai querer de volta, não vai, Alan? Então eu vou continuar devendo a Alan até entregar essa guitarra. E existe uma segunda forma de se tornar devedor. Se por um acaso Lucas pega a guitarra de Alan e me entrega para entregar a Alan, a mim foi confiado algo para entregar a outra pessoa. Isso faz de mim o quê? Um devedor. Eu peguei algo emprestado? Não, mas eu devo a Alan a guitarra dele. Existem essas duas formas. É simples isso. É básico. Eu posso me tornar devedor por pegar emprestado
ou por ser confiado a mim algo. Paulo aqui se considera devedor no segundo caso, porque ele recebeu algo que não era, ele recebeu algo que era de Deus e ele tinha que entregar. A quem? Veja o versículo 14. Sabe toda aquela parte do versículo 14, depois de sou devedor? Significa todos. Todos. Paulo era devedor não só de um grupo, não só de uma pessoa. Ele se considerava devedor a todas as pessoas. As pessoas que já conheciam do Evangelho, as pessoas que não conheciam o Evangelho. As pessoas que se consideravam boas e as pessoas que se consideravam mais. A dívida do Evangelho, ela é a todas as pessoas. Conversando uma vez com um amigo meu, ele me deu um conselho que até hoje eu não esqueço. Ele falou o seguinte para mim: Thales, quanto ao Evangelho, faça o seguinte, fale sobre ele com todas as pessoas. Por quê? Na primeira situação, onde você está falando do Evangelho para uma pessoa salva, que já conhece o Evangelho, isso vai ser motivo de alegria para vocês. Vocês vão conseguir levar um papo longo conversando sobre o Evangelho. Caso essa pessoa não seja salva, você está pregando o Evangelho. Ou seja, fale do Evangelho a todos. Meu irmão, você foi reconciliado com Deus através de Jesus Cristo? Eu espero que sim. Se você foi reconciliado com Deus através de Jesus Cristo, você, como Paulo, é um devedor. Você, como Paulo, deve o Evangelho a todas as pessoas. Você deve o Evangelho em qualquer lugar que você pise. Você não é devedor só na África. Você não é devedor só no bairro São José. Você não é devedor só a moradores de rua. Você é devedor a todas as pessoas. Todas as pessoas. Isso que Paulo está dizendo. Sou devedor. Quando se você está lendo o livro que vocês estão estudando, no capítulo 7, o autor ele fala sobre o início da conversão dele. Ele diz que conheceu um cara que frequentemente eles se retiravam para orar. E uma das orações mais frequentes desse amigo dele, e a oração que mais impressionava ele, era quando ele orava assim. Eu vou ter que filar aqui rapidinho. Deus, se alguém precisa ouvir sobre seu amor, usa-nos hoje para contar-lhes as boas novas. Será que essa tem sido a nossa oração? Será que você tem entendido que você deve o Evangelho? Que você precisa hoje pagar essa dívida? Eu realmente oro para que o Evangelho ele seja renovado no nosso coração. Porque uma vez o Evangelho renovado no nosso coração, é impossível você não dizer sou devedor. É impossível que você ache que viver nessa vida é viver de forma frouxa, relaxada. Meu irmão, viver nessa vida, enquanto ainda tiver essa vida, é viver uma vida como um devedor do Evangelho. Que se te salvou, você sabe que pode salvar outros. Amém? Paulo, no versículo 15, nos dá outra lição, outro ofício de um cristão. Algo que também vai nos ajudar a ser mais ousados. Se você olhar no versículo 15, Paulo diz: estou disposto. E entender o estou disposto aqui de Paulo, não é... Algumas versões vão trazer estou pronto, outras versões vão trazer essa é minha solicitude. Estar disposto aqui não é simplesmente eu posso. Estar disposto na nossa cultura é simplesmente não, Humberto é muito disposto para ir para qualquer lugar, ou seja, ele sempre pode. Paulo não quer dizer isso aqui. Quando Paulo diz eu estou disposto, ele está dizendo eu desejo fazer isso. Eu estou disposto a pregar o Evangelho, eu desejo ir pregar o Evangelho, seja onde for.
E Paulo tinha tanto desejo em pregar o evangelho que é interessante que em Atos a gente vê Paulo sendo impedido pelo próprio Espírito Santo de não ir pregar o evangelho. Paulo era disposto, ele tinha anseio por isso. E falar sobre disposição é pouca coisa que a gente precisa expor. Como assim, Thales? Eu acabei de expor. Acabou o ponto. Estou disposto, está disponível. Mas a importância disso, gente, ela não é pequena. Por quê? Eu preciso estar disposto. Como eu me torno disposto? Talvez você pense que eu sou doido, né? Por fazer uma pergunta dessa. Porque eu acabei de dizer, eu sou devedor. E se eu sou devedor, logo eu deveria estar disposto. E eu quero te fazer uma pergunta. Talvez você não saiba responder, mas pergunte a seu pai, a sua mãe. Pergunta o seguinte, quando ele recebe uma conta. Se você já recebe conta, você sabe do que eu estou falando. Você não pega uma conta e diz, como eu estou ansioso para pagar essa conta. Como eu estou desejoso em ir ao Pague Fácil e pagar essa conta. A dívida em si, ela não traz disposição. Percebe? Entender que você é devedor do evangelho não te faz disposto a pregar o evangelho. Talvez você faça, por entender que é devedor. Mas eu te garanto que uma hora você vai parar. Porque não é suficiente entender que você é um devedor. E aqui eu quero ser um pouco repetitivo. Eu vou ser um pouco talvez maçante para vocês, mas eu preciso voltar à essência do evangelho, porque entender a disposição em pregar o evangelho é consequência de eu entender o evangelho, a essência do evangelho. Esse ano eu estava assistindo uma pregação muito boa, por sinal, quem quiser depois eu posso disponibilizar, sobre as misericórdias de Deus. E eu achei interessante uma ilustração nessa pregação, onde ele ilustra o momento em que Jesus está sendo crucificado. E no momento da crucificação de Jesus, haviam 2 ladrões que estavam sendo crucificados com ele também. E a Bíblia nos relata que esses ladrões, junto com as pessoas e junto com os soldados, eles estavam zombando de Deus. A Bíblia diz que eles estavam zombando junto a essas pessoas. Até que um dos ladrões vira para o outro ladrão e faz: cara, nem ao menos você teme a Deus, estando sob igual sentença? E é interessante porque é exatamente assim, uma mudança brusca. O ladrão estava zombando e de repente ele: ei, meu irmão, velho, você tá doido? Você está zombando de Deus. Você está morrendo como ele, crucificado. E ainda assim está zombando do cara. E essa ilustração, gente, ela é perfeita para ilustrar o que acontece conosco. Se você foi salvo, você entendeu essa ilustração. Se não foi, ou se você não conseguiu entender, perceba, quando você nasceu pecador. Você está condenado ao pecado. Você é amarrado ao pecado. E por consequência, você tem como condenação eterna o inferno. A Bíblia diz, e você consegue provar pela sua vida, que você não pode reconhecer a soberania de Deus, que você não vive segundo a sabedoria de Deus, você vive pela sua própria sabedoria. E um dia, cada um teve o seu dia aqui, ou terá. Deus, por amor, por misericórdia, por amor e misericórdia que não tem explicação, Ele te fez ver que Jesus era Deus. Ele te fez ver que você era pecador. E assim como aquele ladrão, perceba só a analogia, gente. O ladrão, ele estava zombando de Cristo. Nós zombamos de Cristo quando não reconhecemos a sabedoria de Deus.
O ladrão é alcançado pela verdade representada pela cruz. Uma hora a gente é alcançado pela verdade que é representada na cruz. O ladrão diz: Jesus é Deus, quando ele reconhece que você está zombando de Deus. Nós, quando somos alcançados pela verdade da cruz, dizemos: Jesus é Deus. E em resposta ao crer do ladrão, Jesus diz: ainda hoje estará comigo no paraíso. Em resposta ao seu crer, Deus pode dizer: quando você morrer, você estará comigo no paraíso. E eu brinquei, antes de começar a mensagem, com o Clymer. Eu disse que hoje eu vou dizer uma heresia aqui. E lá vai a heresia. Existem 2 jeitos de você entrar no céu. 2. Não é só um. O primeiro jeito bíblico de entrar no céu é cumprir as leis de Deus. Vamos colocar como sendo as leis de Deus os 10 mandamentos. Só. Thales, os 10 mandamentos é muito fácil. Alguém já matou alguém aqui? Espero que não. Alguém já adulterou aqui? Eu também espero que não. Alguém já mentiu? A maioria, né? Mas vamos lá, Thales. Eu acho que eu nunca menti na vida. Vamos por esse princípio? Sabe qual é o problema em entrar no céu pela lei de Deus? É a perfeição da lei de Deus. É porque Deus é perfeito e nós somos seres imperfeitos. Deixa eu ilustrar com um exemplo de Jesus, o próprio Jesus em Mateus, quando está pregando o Sermão do Monte. Jesus fala para as pessoas: vocês ouviram dos profetas: não adulterarás. Eu, porém, vos digo: aquele que olhar com intenção impura para uma mulher já adulterou. Jesus continua e fala: ouviram dos profetas: não matarás. Eu, porém, vos digo: se você se irar contra uma pessoa, você já a matou. Quantos de nós já matamos pessoas aqui? Quantas vezes a gente já adulterou? Quantas mentiras a gente já falou? Seja intenção ou verbalmente. Sabe qual é o problema com a primeira via para o céu? Nós não podemos alcançá-la. Não há como chegar ao céu dessa forma. Nós não somos dignos. Porque Deus é perfeito. Sabe qual é o segundo jeito de chegar ao céu, meu irmão? É o não herético. Jesus, Deus, ele se fez carne e viveu uma vida aqui na terra. Jesus, ele conseguiu atingir a lei de Deus. Sabe, Jesus não matou ninguém. Ele nunca se irou de jeito pecaminoso com ninguém. Jesus nunca adulterou. Da sua boca só saía a verdade, porque ele era a verdade. Mas sabe o que aconteceu no fim da vida de Jesus? Ele morreu como o pior dos pecadores. Sabe? Não vai ser como a minha morte, como a sua morte. Jesus não morreu de câncer. Na época, a pior condenação que existia era morrer na cruz. E Jesus morreu como se fosse o pior pecador. Sabe por quê? Para viabilizar o céu para você. Eu não posso ser santo, não posso ser perfeito. Ele foi por mim. Eu não poderia morrer como o pior dos pecadores e ir para o céu. Ele morreu como o pior dos pecadores por mim. Ir ao inferno e sair do inferno é impossível. Mas ele o fez por mim. Sabe o que mais ele fez por mim? Ele ressuscitou por mim. E ele foi aos céus por mim. E só porque ele viveu uma vida santa por mim, morreu por mim, foi ao inferno por mim, venceu a morte por mim e está no céu, é que hoje eu posso dizer que eu posso ir ao céu.
Isso é o maior milagre que está relatado na Bíblia. Sabe a abertura do Mar Vermelho? A cura de paralítico, cura de leprosos, fichinha. Levar um homem pecador, indigno de viver eternamente no céu, a presença de um Deus santo, isso é o maior milagre que você vê na Bíblia. E isso tudo através dele mesmo. Isso nos dá disposição para pregar o Evangelho. É isso que tem que nos tornar dispostos a pregar o Evangelho. Gratidão. Porque não há nada que você fez ou possa fazer para ir ao céu. Mas você vai. Então seja grato por isso. E outra coisa, anseio, desejo por ver esse milagre na vida de outras pessoas nos torna dispostos a pregar o Evangelho. Entende isso? Paulo, ele entendia isso. Entendia de tal maneira que ele declara: eu estou disposto, eu estou ansioso, eu estou esperando a oportunidade de fazer isso. Claro que submetido à vontade de Deus, ao poder de Deus, mas esperando a oportunidade para isso acontecer. Eu estava assistindo um filme com minha irmã, As Crônicas de Nárnia. Eu acho que todo mundo aqui já assistiu. Quem não assistiu, assista. E uma das partes desse filme me chamou muita atenção. Quando Pedro, o irmão mais velho, ele chega para os seus irmãos mais novos, e diz que ele fala o seguinte: vocês três vão para casa, tá? Aqui é muito perigoso, guerra. Não, vocês vão para casa. Eu vou ficar. Eu vou lutar ao lado de Aslan contra a feiticeira. E eu vou proteger esse povo. O que eu achei interessante, na verdade, foi as palavras de Edmond, a ovelha negra da família. Edmond, ele já tinha sido iludido pelas coisas boas que a feiticeira podia fazer. Mas Edmond também sabia das coisas, do sofrimento que a feiticeira levava àquele povo. E ele não aceita aquela decisão de Pedro. Ele vira para o irmão mais velho e faz: eu não vou embora. Sabe por quê? Porque se eu posso aliviar o sofrimento dessas pessoas, é isso que eu vou fazer. Estar disposto nos leva a entender que nós não podemos pensar no nosso bem-estar. Eu lembro de 2 versículos na Bíblia que ajudam a compreender isso em Atos. Meu irmão, eu sei que a Bíblia, ela nos ensina a viver um padrão bíblico moral. Eu sei que a Bíblia nos ensina a não mentir. Eu conheço pessoas que dizem que o nosso propósito de vida é viver bem com as pessoas, até que haja morte. E a Bíblia ajuda a fazer isso. Ela está repleta de mandamentos que se você seguir, você vai viver uma vida boa. Amar uns aos outros, não mentir. São mandamentos bons. Mas de nada adianta você ensinar alguém que mentira é pecado, se você só ensinar que mentira é pecado. Ninguém vai ao céu se não mentir. Você só vai aos céus se você entender o Evangelho, se o Evangelho for apresentado a você. Do que adianta você ensinar toda uma sociedade um princípio moral bíblico, se você não levar o Evangelho para essas pessoas? Todos vão para o inferno fazendo o bem. Abre sua Bíblia aí em Atos 8.
Abre sua Bíblia em Atos 8, versículo 26. Depois, se você quiser dar uma olhadinha, você olha a história. Mas a Bíblia fala que chegou um anjo para Filipe e disse: Filipe, eu quero que você vá a Gaza, a um lugar lá, né? Se eu falar Gaza aqui, você já não quer que é Gaza, um lugar. E o anjo diz o seguinte: lá está deserto, viu? Lá está deserto. E aí eu acho engraçado que pensar na possibilidade que hoje um anjo chegue pra gente e dizer assim: vai ali em Cabedelo. Agora não tem ninguém lá em Cabedelo. Aí eu me vejo, pelo menos, perguntando assim: por que ir Cabedelo se não tem ninguém em Cabedelo? Mas Filipe não fez isso, ele foi a Gaza. E quando ele chegou a Gaza, o anjo pegou e, quando passou uma carroça assim distante, e o anjo pegou e fez: Filipe, vai até essa carroça. Filipe foi. E ele escutou que o rapaz que estava na carroça estava lendo o profeta Isaías. Ou seja, ele estava lendo a Bíblia, né? O interessante foi a reação de Filipe a isso. Porque é interessante, gente, que hoje a nossa disposição, ela é seletiva. Não sei se você já passou por isso. Eu já passei por isso. Vou denunciar logo, que aí você não precisa ficar com vergonha de pensar que você passou por isso. De você ir evangelizar e você pega e fala assim: não, aquela pessoa ali é da igreja. Não, aquela pessoa ali já ganhou uma Bíblia. Ela sabe do evangelho. A reação de Filipe, ela não foi essa. Filipe vira pro cara e faz assim: olha aí, meu irmão, tu tá entendendo o que você está lendo aí? E a resposta foi a resposta mais inusitada possível: como eu posso entender se não há quem me explique? Meu irmão, a tarefa de pregar o evangelho, ela não foi posta sobre anjos. Você nunca vai ver um anjo pregando o evangelho. A tarefa de pregar o evangelho não é sobre escritas. Ela é nossa. Precisa haver disposição, desejo no nosso coração de pregar o evangelho. Filipe subiu naquela carroça, explicou o profeta Isaías, e a Bíblia diz que ele se converteu e Filipe o batizou ali mesmo. Porque Filipe estava disponível. Ele estava disposto. Ele queria levar o evangelho de Deus. Hoje, a gente, quando vai fazer evangelismo, a gente pensa assim: eu não vou entrar nessa casa não. Está muito suja. Ou a gente olha para um lugar assim e fala assim: que lugar perigoso. Eu não vou ali. E a gente pensa assim: meu celular, meu relógio, minha carteira. E talvez você esteja pensando aí: Thales, deixa de ser radical. Eu estou pensando na minha vida. Abra sua Bíblia em Atos 20, 24. E você vai ver a resposta de Paulo a esse tipo de pensamento. Paulo diz o seguinte: em nada tenho a minha vida como preciosa, contanto que eu termine o meu ministério de pregar o evangelho. E conversando com uma pessoa sobre isso, a pessoa virou para mim e disse assim: Thales, toma cuidado, porque você pode passar a ideia de que você deve ir totalmente sem precauções pregar o evangelho num lugar perigoso. Meu irmão, eu estou falando exatamente isso. O evangelho não é menos importante que a sua vida. Ele é muito mais importante que a sua vida. Porque foi ali, porque foi por essa mensagem, porque será por essa mensagem que Deus vai salvar as pessoas, que Deus te salvou. Você tem uma vida eterna inteira para glorificar a Deus e viver em paz. Por que pensar isso aqui, nesse mundo tenebroso? Entende? Será que você está disponível? Será que você está disposto para pregar o evangelho? A disposição em pregar o evangelho, ela é consequência de saber o que o evangelho faz conosco e o que ele pode fazer pelos outros. Não é uma consequência de dívida, é uma consequência de gratidão
pelo que ele fez por você. E eu espero que tenha feito. Amém? E falando sobre o terceiro ponto agora, e o último ponto. Quando Paulo fala no versículo 16, não me envergonho. Antes da gente entrar no terceiro ponto, eu quero revisar com vocês, porque eu sei que a nossa mente é seletiva e vai apagando algumas informações. Mas, recapitulando, a gente viu que Paulo nos ensina que nós somos devedores do Evangelho. Ele nos ensina que nós temos que ser disposto a pregar o Evangelho. E se você parar para pensar, essas são as características que te fazem ter ousadia para pregar. Porque quando você entende que você é devedor, e quando você está disposto por entender a mensagem do Evangelho, logo você é mais ousado. Eu esqueci a palavra, desculpa, gente. Então logo você é mais ousado a pregar o Evangelho. E agora no último ponto a gente vê uma afirmação de Paulo: eu não me envergonho de pregar o Evangelho. E alguns estudiosos, eles vão querer dizer que, na verdade, Paulo não estava dizendo que a gente não deveria se envergonhar. Como pode Paulo ter achado que o Evangelho é motivo de vergonha? E vamos deixar de lado um pouco isso, ignorar um pouco isso, particularmente eu não concordo, mas vamos deixar isso de lado e entender o porquê Paulo está dizendo não me envergonho, ou porquê ele está dizendo eu me orgulho do Evangelho. E vamos para um motivo dele não se envergonhar, que também está na Bíblia, está fácil. Não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus, porque é poder para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, a resposta é porque ele é poder para a salvação de todo aquele que nele crê. Mas vamos pensar um pouco nesse poder. O que significa que o Evangelho é poder para a salvação de todo aquele que crê? E eu gosto da resposta que Hendrickson dá, que é um comentarista. Antes que vocês perguntem quem é Hendrickson, que não é nada Hendrickson, né? Não, até o nome é complicado. Mas é um comentarista bíblico e ele fala sobre esse poder da salvação de uma forma que eu achei muito interessante. Ele fala o seguinte: o poder para a salvação de Deus, ela consiste em basicamente duas coisas. Primeiro, resgate do pecado. Resgate do pecado. Esse pecado é eu não estou falando de pecado, a mentira que você conta, bater no seu irmão, olhar para a mulher dos outros. Isso são pecados, consequências de um pecado. O pecado que você nasce em pecado. Eu estou falando que o resgate do pecado, do seu pecado que separa você de Deus. Esse pecado é aquele pecado que te torna alienado de Deus. E para você que não entende o que significa alienado, significa estar separado de todas as formas possíveis de Deus. Você é separado fisicamente, intelectualmente e espiritualmente de Deus. Essa alienação ou essa separação, ela causa a ira de Deus. E a ira de Deus, por consequência, nos leva à morte eterna, à separação eterna de Deus. É disso que a salvação nos resgata. E ela nos conduz à comunhão com Deus. E a comunhão com Deus, ela nos proporciona o amor derramado de Deus nas nossas vidas. E o amor de Deus derramado nas nossas vidas nos conduz à vida eterna. Esse é o poder da salvação. Alienados, agora em comunhão. De ira ao amor derramado nas nossas vidas. De morte eterna à vida. Esse é o poder para a salvação. O engraçado hoje é que o cristão, ele está interessado em mostrar que a Bíblia é eficaz. É mostrar que a Bíblia é verdade. A maioria dos debates que você trava hoje é para dizer que não aconteceu, não, isso aqui realmente aconteceu, não, a Bíblia de fato é verdade, não, foi Deus que inspirou a Bíblia. E a gente esquece que a essência do Evangelho, a essência da Bíblia, o que a Bíblia na verdade está querendo passar, é uma visão de Deus que o homem não pode ter. Em Romanos está escrito que com a revelação geral, o que é a revelação geral? A criação de Deus. Nós temos capacidade de saber que existe um Deus, mas isso não é o suficiente para nos levar a Deus. E o Evangelho faz esse papel. O Evangelho é como se fosse a lupa
onde é mostrado Deus de forma específica. Mas a gente está muito disposto ou muito ocupado em mostrar que a Bíblia, ela é verdade. E esquece do Evangelho. A gente às vezes confunde, acha que a Bíblia é um mero livro de práticas. Eu não estou dizendo aqui que eu não creio que a Bíblia é fonte de ensinamentos, de sabedoria. Eu creio sim que é fonte de ensinamento e de sabedoria, mas ela é mais do que isso. Ela é poder para a salvação de todo aquele que crê, meu irmão. Ela é poder para a salvação de todo aquele que crê. Paulo entendia muito isso. Paulo entendia o quanto o Evangelho era poderoso. E, com todo respeito aos teólogos, estudiosos, ou a você que acha que ofensiva a ideia de que Paulo achou que pudesse se envergonhar do Evangelho, pense em quantas vezes você teve vergonha de pregar para um amigo, para um familiar seu. Quantas vezes você teve vergonha de se chegar a um morador de rua? Ou você estando num médico na fila, você teve vergonha de falar sobre o Evangelho? Quantas vezes isso aconteceu? Comigo aconteceu inúmeras vezes. Então é sim possível se envergonhar do Evangelho. Inclusive o próprio Paulo, em 2 Timóteo 1,8, ele adverte Timóteo. 2 Timóteo. Ele adverte Timóteo e diz: Timóteo, não se envergonhe de testemunhar do Senhor. É possível se envergonhar do Senhor, do Evangelho. Sabe quando isso acontece? Quando você esquece que o Evangelho é poder para a salvação de todo aquele que crê. Eu não sei você, mas eu já me imaginei no céu. Não sei se vocês conhecem aquela música Contigo à Mesa, de Rodolfo Abrantes. Ele fala: contigo à mesa me assentarei, juntos enfim vamos cear, em tua presença adorarei, outro Deus além de ti não há. E eu lembro que, principalmente na época em que minha mãe faleceu, os dias que vieram, e hoje ainda eu canto essa música pensando, me imaginando no céu, sentado à mesa de Jesus, com Jesus, e vendo minha mãe e alguns amigos meus, algumas pessoas que eu conheço, que eu sei que vão para o céu. E sabe, isso me alegra. Estar com Deus no céu, com pessoas que eu conheço, traz alegria ao meu coração. Eu não sei se você já pensou nisso. Mas, em contrapartida, lembrar que existem pessoas que eu conheço. Lembrar que existem familiares que não estarão no céu por isso, comigo. Me agonia um pouco, me entristece. E sabe que a única coisa que a Bíblia diz que nós podemos fazer com relação a isso? Pregar o Evangelho. Sabe por quê, meu irmão? Porque ele é poder para a salvação de todo aquele que crê. Eu não lembro como a história da minha mãe terminou. Eu acho que aquela vizinha da minha mãe ela nunca respondeu a esse questionamento. Eu não sei se ela teve vergonha, se ela teve medo, ou se ela simplesmente não entendia a mensagem que ela tinha para as pessoas. Não importa também. Hoje isso não importa. Certa vez eu fui procurado por uma adolescente, daqui dos adolescentes, e ela veio me perguntar sobre evangelismo. E eu me sinto um pouco triste e envergonhado por dizer que na época eu não pude ajudá-la. Eu precisava tanto saber de evangelismo quanto ela. Isso me fez entender que eu estava um pouco errado na minha vida. Sabe, quando eu lembro de evangelismo ideal, eu lembro de Paulo. Provavelmente você também lembra de Paulo.
E se a gente for trazer um pouco para a nossa época, nós podemos lembrar de alguns missionários que estão na África, no Oriente, né, dando a sua vida por Cristo. Mas se você me permite encerrar dando um exemplo mais próximo a mim, algo mais de hoje, mais contemporâneo, né? Bem mais. Eu quero dar o exemplo da minha mãe. Ela se converteu com 16 anos e ela foi missionária integral, em tempo integral. E antes dos 20 anos, ela tinha certeza do seu chamado missionário. E dos 16 até ser enviada ao campo, ela buscou o conhecimento e pregou para todas as pessoas que conviviam com ela. Ela foi enviada ao campo missionário com mais de 30 anos. E depois que foi enviada ao campo missionário, ela abriu igrejas, ela pregou, ela ensinou e ela levou a mensagem: o reino de Deus está próximo. Lembrar da minha mãe é a mesma coisa que lembrar de evangelismo. Mas mais do que isso, é lembrar de um evangelismo com ousadia. Sabe por quê, meu irmão? Porque minha mãe, ela entendia o poder de Deus. Ela entendia o que aquela mensagem podia fazer para uma pessoa, porque ela experimentou isso na vida dela. Porque ela experimentou esse poder na vida dela. Ela por vezes dizia com a vida dela que era devedora. Com a vida dela, ela mostrou que era disposta. E com a vida dela, ela mostrou que não se envergonhava disso. Eu não tenho como passar o quanto que isso foi intenso na vida dela para vocês, mas eu posso dizer que foi. E esse é o meu desejo, não só para vocês, para mim. Entenda que você é devedor. Antes de tudo, entenda o que o poder de Deus fez por você, o que o Evangelho fez por você. Entenda que isso faz com que você seja um devedor, meu irmão. E isso tem que te levar a estar disposto a levar o Evangelho. E, meu irmão, não se envergonhe do Evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Pai, Sua palavra é perfeita, Senhor. É radical também, Pai. Como é radical. Provavelmente, Senhor, provavelmente não, é certo que nós não podemos, que nós não conseguimos evangelizar nesse nível, Pai. Por isso, o meu clamor, Senhor, hoje, é que o Seu Espírito nos encha, Senhor. Que o Seu Espírito abra os nossos olhos, Senhor. Senhor, não nos deixe esquecer o que o Seu Evangelho fez por nós. Não nos deixe, Senhor, a parte do Seu poder, Senhor. Faça com que nós entendamos que assim como aquele ladrão na cruz, Senhor, nós zombávamos de Ti. Nós não vivíamos para Ti, Senhor, mas porque o Seu Filho, Pai amado, veio à terra, Senhor, e morreu por mim. Hoje, eu posso ter esperança na vida, Senhor. E eu posso ter esperança na morte também, Senhor, que não será a morte eterna. Pai, que isso nos conduza, que essa informação do Seu Espírito Santo, Pai, nos conduza a um evangelizar, Pai, com mais consciência e mais ousadia, tendo a nossa vida não como preciosa, mas tendo a nossa obrigação de pregar o Evangelho como um ato mais supremo de importância na nossa vida, Pai. Abençoa
cada um que está aqui essa noite, Senhor, com esse conhecimento. Traga essa bênção aos nossos corações, Pai. É isso que eu te peço, Pai. Por amor ao seu Filho, Pai. Amém.